Vamos então para a palavra de hoje. Vai ser uma palavra rápida, porque nós temos o batismo. Vai ser uma palavra rápida, então eu não vou ficar citando versículos, porque aqui vou falar de alguns versículos que todos conhecem, algumas histórias que todos conhecem. Mas eu quero fazer a introdução dessa mensagem falando o quê? Hoje nós estamos fazendo 3 anos, diz amém? Mas você que está aqui, William, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu estou vindo aqui na igreja a primeira vez. O que eu tenho a ver com o aniversário de 3 anos de uma igreja da qual eu não conheço? Deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você adentrou nesse lugar, tudo aquilo que nós estamos vivendo vai ser derramado sobre a sua vida. Diz amém? Tudo aquilo que nós estamos vivendo, desde o dia que nós pisamos no prédio, tem 6 meses que nós mudamos para esse prédio, e desde então nós estamos vendo o favor de Deus agindo de forma sobrenatural sobre a minha e sobre a vida de quem está aqui. E hoje eu quero declarar que a partir do momento que você adentrou naquela porta, as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor vai alcançar você, amém? E nós declaramos que esse lugar vai ser chamado lugar de transformação. Repita comigo, lugar de transformação. E aí depois nós colocamos lá na fachada, prontinha, novinha, nós fizemos ontem, numa correria, ontem, nós colocamos assim também, uma igreja que acredita em você. Repita comigo, uma igreja que acredita em você. William, por que você está falando sobre uma igreja que acredita em você? Porque nós somos dessa forma. Se Deus acredita em você, quem sou eu para não acreditar em você? Diz amém? Deus acredita em você, sim ou não? Mesmo mediante as suas falhas, sim ou não? Mesmo mediante os seus erros, sim ou não? Mesmo mediante os seus tropeços, os seus pecados, sim ou não? Então, se Ele te ama e acredita em você, por que eu, como igreja, não vou acreditar na sua transformação? Por que nós, como igreja, não vamos acreditar que uma pessoa que hoje está caída, que está machucada, que está ferido, possa ser alcançado pela presença de Deus e ser totalmente tocado e transformado e ter a sua vida abençoada? E viver o propósito que Deus tem para ela. Então, nós estabelecemos que é o lugar de transformação, porque nós acreditamos no Espírito Santo que pode todas as coisas. Se a pessoa entrou aqui alcoolizado, vai sair sã e liberto do vício, diz amém? Se a pessoa entrou aqui com a sua casa destruída, vai sair daqui convicta que quando chegar à sua casa, a estrela da manhã, a paz vai estar habitando na sua casa, diz amém? Se há alguma enfermidade em nosso meio, a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si toda a nossa enfermidade, todo o castigo que um dia iria tirar a nossa paz, estava sobre Ele. Então nós não aceitamos a enfermidade no nosso meio. Então declaro a cura sobre a sua casa e sobre a sua família. Diz amém? Por quê? Porque é sobre isso que nós estamos vivendo. Foram 3 anos até aqui, e nós vamos começar a falar sobre um período agora de transição do 3º para o 4º ano. Porque uma coisa que a gente não se apega muito, mas é que quando a gente faz aniversário, a gente não presta atenção que na verdade o próximo ano já começou, sim ou não? A gente faz aniversário de 3 anos, por exemplo, mas a gente não presta atenção que na verdade a gente já está vivendo o 4º ano. Faz sentido, sim ou não? A partir do momento que nós celebramos 10, 15, 20 anos de idade, o próximo ano já começou. E é sobre isso que Deus falou comigo numa manhã aqui na igreja. É sobre isso, eu estava aqui durante esse mês, tem uns 15 dias que eu decidi fazer todos os dias o meu devocional aqui na igreja. Antes eu fazia 3 vezes por semana, e quando nós estávamos nos preparativos, eu falei, eu vou fazer meu devocional todo dia pela manhã na igreja, e depois eu vou sair para trabalhar. E quem nos acompanha aqui, sabe que Deus também tocou no meu coração. Se você não segue, comece a seguir. Não vou fazer propaganda aqui, não é a minha cara, mas é para edificar você. Então de manhã também eu tiro um tempo para poder gravar um vídeo diário, para alimentar cada um de nós com palavras e ensinos de forma eficaz, sucinta, palavras de 10, 15 minutos, para ajudar você a matar um leão por dia, diz amém? Então se você não segue a gente nos canais aí do YouTube, Instagram, sei lá, depois a gente passa aí, sei lá, ô Cris, vê alguma coisa depois para projetar aqui as redes sociais, não sei falar direito essas coisas não, as redes sociais da igreja aí, depois você vê aí como que faz, amém? Então eu quero falar sobre isso, sobre a transição, repita comigo, a transição do 3º para o 4º ano.
Nós começamos agora, a partir de hoje, a viver a transição do 3º para o 4º ano. E aí, mediante a esse tempo de devocional, Deus começou a falar comigo sobre experiências que homens de Deus, experiência que Jesus passou nessa transição de 3 anos ou até mesmo de 3 dias. E eu comecei a me aprofundar em oração, começar a ler a palavra mediante a essa instrução, a esse caminho, e Deus começou a trazer revelação para mim de tudo que nós vamos passar a viver como igreja e como família. E você que está aqui, você também está debaixo dessa cobertura, amém? Então, eu quero começar a dizer que a transição do 3º para o 4º ano é marcado pela maturidade espiritual. Repita comigo, maturidade espiritual. A transição do 3º para o 4º ano é marcado por uma maturidade espiritual. E nós vamos ver no decorrer da mensagem que por muitas vezes, durante os 3 primeiros anos, a gente está caminhando, engateando, ainda às vezes comendo papinha, mas Deus está falando que a partir do 4º ano, ou até mesmo do 4º dia de experiência, vocês vão ser transformados, e aquilo que vocês não conseguiram fazer, e aquilo que vocês não conseguiram vencer até hoje, a partir de agora vocês vão começar a viver. Diz amém? Então, nós precisamos entender que a transição é marcada pela maturidade espiritual, que vem da revelação total dependência do poder de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a maturidade espiritual vem por meio da revelação, que agora é por meio do poder do Espírito Santo, e não é mais na minha força e nem na sua força. Não é na força do meu braço, não é na força do seu braço. Tem alguém aqui que já tentou desistir de algo ou fazer algo até hoje e não conseguiu? Tem. Levanta a mão, pode levantar. Se tem algo que você já tentou vencer, largar, deixar de lado, e até hoje você não conseguiu, levanta sua mão. Estou falando de pecado não, irmãos. Estou falando até de porta de serviço. Não estou falando de pecado não. Mas eu quero declarar que até hoje você tentou pelos seus conhecimentos natural. A partir de hoje você vai ver o Espírito Santo soprando e abrindo porta para te abençoar, para fazer você viver aquilo que Ele tem para você. Porque até agora foi no nosso conhecimento natural. Até agora foi na força do nosso braço. Durante 3 anos, durante 3 dias, durante um tempo da sua vida, você tentou fazer algumas coisas que não deram certo. Mas Deus está falando, isso é lícito, isso é bom e eu me agrado. E agora não vai ser mais do seu jeito, vai ser do meu jeito, de forma sobrenatural. Porque nós vamos sair daqui entendendo que a maturidade espiritual vem de uma total dependência do mover de Deus. É uma total dependência do poder de Deus. Essa dependência que vai nos levar a viver as oportunidades extraordinárias. Oportunidade extraordinária. Sabe aquelas oportunidades que você não está esperando? Sabe aquela situação que você fala assim, meu, já pensou se acontecesse isso? Vou dar só um pequeno testemunho aqui. Nós estávamos num prédio, que é perto da família aqui do Mateus, né? Nós estávamos num prédio, há 6 meses atrás, ficamos lá por 2 anos e meio, e chegou a um ano antes da gente sair, chegou a notícia para mim que o proprietário estava querendo vender o prédio. Eu com 5 anos de contrato, e o proprietário querendo vender o prédio, então eu não podia programar nada, porque a qualquer momento chegava alguém lá querendo comprar o prédio. Quando realmente chegou a notícia, William, vendemos o prédio e você vai ter no máximo 60 dias para sair. E aí eu fui para Deus. Falei, Deus, e aí? Como assim? O senhor começou a obra e vai deixar eu na mão? Falei, Deus, e aí? Como que nós vamos fazer? O que eu vou fazer com o povo? O que eu vou fazer com a igreja? Deus falou, fique em paz, vai dar uma volta. Bem assim. Não sei se você já teve essa experiência com Deus. Deus falou bem assim, fique em paz, vai dar uma volta. E eu, com o meu coração ali meio que apreensivo, comecei a dar a volta, conversei com a minha mãe, vi uns 2, 3 prédios, e não tinha contado isso para ninguém que tinha vendido o prédio. Então eu estava carregando esse fardo sozinho. E aí durante uns 15 dias eu procurando o prédio, e nada de achar, e aí conclusão, Deus falou, não pare de procurar, porque você ainda não foi no lugar que eu preparei para você. E aí um dia, eu passando aqui, eu olhei esse prédio, e trouxe paz ao meu coração. Nunca tinha visto esse prédio, nunca tinha entrado aqui dentro, e trouxe paz ao meu coração. E aí quando eu liguei na imobiliária, eu fui falar com a imobiliária falou, não estou com a chave, tal.
Só que o que acontece? Entenda, oportunidades extraordinárias e conexões importantes, independente se a pessoa é da igreja ou não. Quando eu prestei atenção, o meu amigo da escola, da época da escola, que tem um comércio de ovo, fazendo propaganda já, o Patrick, depois você... Tem um comércio de ovo aqui embaixo. Eu falei, o Patrick deve ter o dono do contato do proprietário. Conclusão, eu fui falar com ele, ele virou e falou assim, William, pode ficar tranquilo, eu tenho um contato, vou te passar o contato direto, não vai ser pela imobiliária, e ele é muito gente boa, vai dar tudo certo. Já falou assim para mim. Peguei o contato com ele e tal, entrei em contato com o rapaz, conclusão. As condições que eu não tinha, Deus foi trabalhando para que as coisas acontecessem, porque eu aproveitei uma oportunidade extraordinária que Ele nos deu. Nós não poderíamos ficar sem prédio. O que aconteceu? Eu conversei com ele e ele deu a chave para nós antes da gente dar o depósito. Foi ou não foi? Ele deu a chave para nós, na confiança, antes da gente dar o depósito, simplesmente para a gente conseguir trazer as coisas do outro prédio para poder trazer para cá. E hoje nós estamos vivendo aqui de forma sobrenatural. Nós estamos vivendo aqui em 6 meses o que a gente não viveu lá em 2 anos e meio. O fato de vocês estar aqui nessa noite, entenda aqui, o fato de vocês estar aqui nesta noite já faz parte disso. De coisas que Deus está fazendo através da nossa vida, a partir do momento que nós viemos para o lugar que Ele escolheu. O lugar que Ele separou. Eu quero dizer para você, o que é que está tentando roubar a sua paz hoje? O que é que está trazendo preocupação para você? O que é que está tentando atormentar a sua vida? Deixa eu falar para você, vá para o Senhor. Vá para o Senhor, porque as coisas que vão acontecer não estão no entendimento natural do homem, diz amém. A forma que Deus trabalha não está no entendimento natural do homem. E Ele está dizendo, a partir do 4º ano, é pelo poder, é pelo meu poder, é pelo poder do Espírito Santo, não é por você. Não adianta você querer sair procurando salão para alugar de qualquer jeito na correria, não. Vai se relacionar comigo, porque eu vou te mostrar o lugar que você vai. Eu vou te mostrar o lugar que eu já preparei. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fica desesperado procurando qualquer porta de emprego. Antes vai para Deus e fala, Deus, qual é a porta que o Senhor tem para me usar lá dentro? Qual é a porta de emprego que o Senhor quer para me abençoar? O que é que o Senhor tem para mim? Eu falo para os adolescentes aqui, em nome de Jesus, vai demorar mais um pouquinho, mas eu falo assim, não é só namorar, não é só querer casar, mas é ir para Deus e falar assim, qual é a esposa que eu tenho que ter? Qual é a esposa que o Senhor tem preparado para mim? Qual é o marido que o Senhor tem preparado para mim? Tudo que nós devemos fazer é diante do Senhor falar, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Por quê? Porque esse ano é o ano em que Ele vai fazer o sobrenatural, diz amém? E aí eu quero começar a citar agora algumas passagens da Bíblia relacionado à transição, e eu já estou indo para o final. Não vai precisar projetar não. Já estou... Olha só, nos 3 anos de ministério de Jesus em forma humana, em 3 anos, Jesus exerceu seu ministério dos 30 aos 33 anos, sim ou não? Então, durante os 3 anos de ministério de Jesus em forma humana, Ele estava nos ensinando e nos mostrando e nos revelando o que seríamos capazes de realizar por meio deles. Quem conhece a Bíblia, eu sempre falo da série, eu não sei falar direito o nome da série, mas quem conhece, já assistiu, ou quem não assistiu, vai lá e assiste The Chosen, é isso? The Chosen, porque The Chosen ajuda muito a você compreender os 4 evangelhos. E aí você vai ver que realmente Jesus, Ele estava ensinando, preparando os seus discípulos para o que eles iam fazer depois que Ele partisse. Então Ele estava o tempo todo, enquanto Ele estava fazendo sinais e maravilhas aqui, pode ver que os seus discípulos estavam sempre perto, sim ou não? E toda vez que Ele falava alguma coisa para os fariseus, os discípulos chegavam e falavam o quê? Mestre, como é que é essas coisas aí? Fala para nós. Jesus vira para eles, eu falo em mistério, para eles eu falo em parábola, mas para você que está perto, eu trago a revelação. Então, durante 3 anos, Jesus foi preparando, aleluia, Jesus foi preparando aqueles homens que iam transformar o mundo, diz amém. Ele foi preparando, Ele foi ensinando. Com outras palavras, se é nós hoje, Ele ia dizer assim, Mateus, sabe o que é? Faz assim, faz assado.
Faz assim, Rafael, vem aqui, faz assim, faz assim, faz assim. Jesus, durante 3 anos, ele estava fazendo isso. Ele estava caminhando, tá vendo aqui, ó? Receba a cura em nome de Jesus. Aí os discípulos estavam perto, ficavam, né? Tipo, nossa, Jesus curou a pessoa. Aí com outras palavras ele dizia, daqui a pouco é vocês que vão estar fazendo isso. Observem, olhem, porque daqui a pouco é vocês. Mesmo que vocês não sabem ainda, mesmo que vocês ainda não imaginam o que está por vir, mas tudo isso que vocês estão vendo eu fazer, vocês vão fazer pelo poder do Espírito Santo. Diz amém? Então, durante esses 3 anos nossos da igreja, e durante esse tempo que demorou para você chegar até o encontro dessa palavra, não é o encontro com a igreja, mas é o encontro dessa palavra, até aqui foi na força do seu braço, foi aprendizado, foi Jesus te ensinando, mas a partir de hoje é você agindo pelo poder de Deus. Diz amém? Eu achei que ia receber um glória aqui agora, aleluia. Vamos ensaiar. Eu pensei que eu ia receber um glória aqui. Aleluia, aplauda o Senhor. Brincadeiras à parte, quem já me conhece sabe que eu sou meio brincalhão mesmo. Mas a palavra de Deus é séria, vive e eficaz e tem que ser de forma leve, amém? Então, nós precisamos entender que o processo dos 3 primeiros anos é um processo de aprendizado, é um processo de ensino. Muitas coisas, nem muitas coisas os discípulos fizeram durante os 3 anos. Eles mais aprenderam, caminharam com Jesus, passaram por algumas adversidades, tiveram algumas atitudes que aparentemente eram boas e depois perceberam que não eram. Por exemplo, Pedro pegando a espada e cortando a orelha do soldado. Jesus, ô Pedro, peraí, eu não te ensinei isso, você já viu eu fazendo isso? Faz sentido para você sim ou não? Quantas vezes a gente quer arrancar a orelha do irmão? Quantas vezes a gente quer fazer maldade para quem nos feriu? Não é verdade? Aí Jesus fala, você já viu eu fazendo isso? Não. Então por que você fez? A minha ideia, o meu objetivo aqui com vocês 12 é te ensinar como vocês vão começar a trabalhar depois que eu partir. Então, se você não viu eu cortando a orelha de ninguém, então também não corte. O que você viu eu fazer? É restaurando a orelha. Então, restaura. O que significa a orelha? Eu não estou cortando a voz do mundo, mas eu estou deixando a orelha no mundo para que eles possam me ouvir. E quantas vezes a gente está cortando a orelha do mundo? Agora falando nós da igreja. Quantas vezes a gente está cortando a orelha do mundo, querendo que nós queremos ficar afastado das pessoas que não são da igreja ainda, das pessoas que não têm revelação do amor de Deus ainda. Nós queremos ficar dentro da igreja, ficar dentro da casinha, entre aspas, nos protegendo. Sabe o que é isso que nós estamos fazendo? Estamos cortando a orelha do mundo. Porque se você se afastar dele, como que o mundo vai te ouvir? Como que o mundo vai ouvir Jesus? Nós precisamos estar perto do mundo sem permitir que o mundo nos influencie. Essa é a diferença. Nós precisamos estar lá fora sim, mas não para ser influenciados, mas para influenciar. Nós não podemos cortar a orelha do mundo, amém? Então esse processo de 3 anos é isso, é um processo de ensino. Mas no 4º ano em diante, repita comigo, mas no 4º ano em diante, é nós agindo por meio dele, assim como foi com os discípulos, que no dia que Jesus apareceu ressurreto, na presença deles, soprou sobre eles o Espírito Santo, e depois foram batizados com fogo e poder. Então passaram a viver tudo o que Jesus tinha declarado sobre a vida deles. Uma coisa é os 3 anos de aprendizado, mas então Jesus, você conhece a passagem, Jesus então dividiu a história. Foi entregue na cruz do Calvário. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Foi entregue na cruz do Calvário. Ele passa ali por tempos ausente dos seus discípulos. Mas no 4º dia ele aparece, diz amém. No 4º dia ele aparece e agora, aleluia, ele não aparece mais ensinando. Ele não aparece mais falando, ó, faça isso, faça aquilo. Olha aqui o que eu estou fazendo, ele não aparece mais disso. A Bíblia nos diz que eles estavam reunidos numa casa. Quando Jesus adentra naquele lugar, com as portas fechadas, o que eu estou dizendo aqui? De forma sobrenatural. Jesus vai entrar na sua vida, na sua casa, de forma sobrenatural. Eles estão reunidos,
E Jesus adentra naquele lugar e diz: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus adentra na sua casa quando ele diz é: paz seja convosco. Ele adentra naquele lugar e aí então os discípulos estão ali e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele sopra sobre ele o quê? O poder para agora começar a viver tudo aquilo que eles tinham visto, tudo aquilo que eles tinham aprendido, sim ou não? Então agora o que Jesus está dizendo? Vocês aprenderam, mas se não houver poder, se não houver mover do Espírito Santo, vocês não são capazes de realizar. Então agora, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que eu estou declarando, que eu estou soprando sobre vocês, fazendo analogia, entenda aqui, fazendo analogia da formação do homem. Deus formou o homem do pó, entenda aqui. Deus formou o homem do pó e soprou sobre ele o fôlego de vida. Jesus agora adentra na casa onde estão os discípulos e sopra o quê? O Espírito Santo. Trazendo o quê? Vida ao que estava morto. Trazendo vida àquilo que aparentemente era terra, aquilo que aparentemente era barro, aquilo que aparentemente não tinha jeito, aparentemente era o fim. Jesus agora entra e fala assim: não é o fim, a história não acabou, ainda tem muito mais e vocês nem imaginam o que eu sou capaz de fazer através da vida de vocês. Simplesmente recebam o Espírito Santo, recebam o poder de Deus e então vocês vão conseguir fazer tudo aquilo que vocês viram fazendo. A palavra diz: e obras maiores ainda farão. Eu e você, entenda aqui, não é orgulho e soberba, é a palavra que diz obras maiores. Mesmo o pouco que você sabe de Bíblia, o pouco que você sabe de Jesus, de Deus. Jesus fez muita coisa, sim ou não? Deus fez muita coisa, sim ou não? E como que a Bíblia fala que eu e você somos capazes de fazer obras maiores? Só por intermédio dele. Sem ele, não tem como. É ele agindo em nós. Com outras palavras, é ele continuando fazendo através da minha e da sua vida. É ele restaurando, resgatando o perdido. É ele amando aquele que te prejudicou através da sua vida. É ele perdoando aquele que te magoou através da sua vida. É ele transformando a casa, transformando um ambiente de trabalho através da sua vida. É ele continuando fazendo por meio do poder do Espírito Santo através de nós. E deixa eu falar uma coisa para você, fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Você quer ser usado por Deus, sim ou não? Você quer ser um instrumento de Deus, sim ou não? Ele está dizendo, então agora simplesmente se relacione comigo, vem buscar a mim, porque eu quero te usar. Eu preciso te usar para alcançar a outros, sim ou não? Como que o seu marido vai ser alcançado? Ou a sua esposa vai ser alcançada? Ou seus filhos vai ser alcançado? Se você não se colocar diante de Jesus e orar, interceder e clamar por Ele. Sim ou não? Nós precisamos ter essa convicção que nós somos, sim, não estou falando da teologia do homem sendo o centro das coisas, mas nós precisamos entender, sim, que Deus nos amou tanto, que Ele confia em nós para transbordar tudo o que Ele tem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos entender, sim, que nós somos únicos e que Deus nos escolheu para realmente nos usar como instrumento para a expansão do teu reino. Você crê disso? Diz amém. Amém. Também, depois disso, depois deles receberem ali naquela casa o Espírito Santo, Jesus libera uma palavra e diz assim: permanecei em Jerusalém, permanecei no lugar aonde eu falei que vocês iam ser revestidos com poder e com fogo. Permanecei, não sai daqui. E quantos de nós, quantas pessoas você conhece que às vezes pela demora acaba se desviando, acaba se esfriando, acaba saindo da presença de Deus? Quantas vezes, falando da parte espiritual, mas agora de forma natural também, quantas vezes você tem um sonho, um objetivo e um plano, e porque está difícil, porque está demorando para conquistar, e aí você fala assim: ah, não, sabe o que é? Melhor eu fazer outra coisa. Ou então, sabe o que é? Melhor eu ir pescar, como Pedro foi. Pedro, mesmo depois de ter recebido ali o Espírito Santo, por um momento de fraqueza, chateação e tristeza, sabe o que ele fez? Ele falou: vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Quantas vezes eu e você já passamos por isso?
por esse sentimento? Só eu? Eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. E eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando assim, eu vou voltar a fazer o que eu queria fazer, o que eu sei fazer, o que eu queria fazer. E Jesus está falando, ei, abandona essa vida, porque mesmo aquilo que você sabia fazer não vai adiantar para aquilo que eu vou fazer através da sua vida. Não adianta você ir voltar a pescar peixe, sendo que eu te tornei pescador de homem. Quando eu soprei o Espírito Santo sobre você, a vida de pescador foi lançada fora, porque agora você tem poder para pescar homens e não peixes. Então tudo aquilo que nós fazíamos antes não vai culminar, não vai adiantar para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. As redes de Pedro não adiantou para nada. Sim ou não? O barco do Pedro não adiantou para nada. Ele era um excelente pescador. Ele tinha as melhores redes. Mas para aquilo que Deus tinha preparado para ele, não serviu para nada. Não serviu nem para trazer mais sustento para sua família, porque a partir daquele dia, ele foi cheio da presença do Espírito Santo. Então, as coisas velhas precisam ser abandonadas, e é através do poder do Espírito Santo. E quando ele entendeu isso, e aí você conhece a passagem na beira da praia, quando Pedro entendeu isso, sabe o que aconteceu? Ele foi lá, no Templo Formosa, na sinagoga, onde ele ia sempre. E sabe o que aconteceu? Tinha sempre um paralítico ali. Eu fico perguntando, quantas vezes Pedro já passou por aquele paralítico no ano? Durante os 3 anos. Muitas vezes, sim ou não? O paralítico ficava ali na porta do templo. Quantas vezes Pedro passou e olhou e talvez até já deu esmola a ele e seus discípulos? Eles e os discípulos, quantas vezes? Mas, depois do 4º dia, que ele teve o encontro com Jesus e foi cheio do Espírito Santo, ele não ficou mais indiferente. Aleluia. Ele não ficou mais indiferente àquele paralítico. Aquele paralítico, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Pedro responde, cheio do Espírito Santo, entenda aqui o que Deus está fazendo com você. Pedro responde, cheio do Espírito Santo, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Só sendo cheio do Espírito Santo para ter essa autoridade e ousadia por uma situação que você já estava acostumado a ver. Talvez por algum tempo você está olhando para a situação e fala, isso aí não tem mais jeito não. Já tem 3 anos que está na porta do templo, já tem 3 anos que não anda, a situação está chegando no fim. Sabe o que está faltando? É você reconhecer quem você é, ser cheio do Espírito Santo e falar, acabou, isso acabou na minha vida, a miséria acabou, a escassez acabou, a escravidão do pecado acabou, a escravidão do vício acabou. Porque em mim há poder para suportar todas as coisas, diz amém? Porque eu sou revestido de poder. Eu sou revestido de poder, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Então as coisas não têm poder de me dominar. Eu preciso reconhecer, como Pedro reconheceu, que ele não era mais o mesmo. Nós precisamos reconhecer, e por isso que eu estou falando do período de transição, nós precisamos reconhecer que até aqui era uma coisa, mas a partir de agora é outra coisa, diz amém? Olha para o irmão que está do seu lado, você está pronto? Pergunta para ele, você está pronto? O que ele te respondeu? Qual foi a cara dele? Você percebeu nele aí se ele está pronto mesmo? Deixa Deus te surpreender. Aleluia. Pedro, após esse ato, ele, em 2 mensagens, coisa que ele nunca tinha feito na vida, em 2 mensagens, ele se tornou, entenda aqui, em 2 mensagens, ele se tornou aquilo que Jesus tinha falado para ele. A partir de hoje, você será pescador de homens. Por causa da ousadia, entenda que é uma consequência. Por causa que ele teve autoridade, ousadia e reconheceu quem foi, ele falou para aquele paralítico, levanta e anda. Esse paralítico recebeu, levantou e andou e foi para onde? Para o templo. Chegou lá, o pessoal, como assim? Você está andando, o que aconteceu? Aí esse homem fala, foi Pedro. Aí o pessoal manda chamar Pedro. Aí Pedro, não foi eu, foi aquele a qual vocês crucificaram. Foi aqueles a qual vocês rejeitaram. E Pedro começa a pregar.
Pedro começa a falar sobre isso, sobre o arrependimento. Então, 5.000 homens se convertem. E depois, numa segunda ministração, mais 3.000 homens. Ele se tornou aquilo que Jesus falou que ele ia, simplesmente pelo primeiro ato de ousadia, de falar, levanta e anda. O que está faltando para você falar, levanta e anda? O que está faltando para você falar para a sua vida, não quero mais isso? O que está faltando para você falar na sua vida? Eu não vou ser mais o mesmo, a partir de hoje eu quero ser transformado, eu quero ser tocado. E para finalizar, eu já estou encerrando. Deus quer nos usar como homem, como Ananias na vida de Paulo, que após o encontro com Jesus, pode vir até você, porque Deus lhe enviou para aprender com você. Deixa eu falar uma coisa. Saulo, quem conhece Saulo aqui? Agora, quem conhece Paulo? Paulo é mais conhecido, né? Então, Saulo passou por um processo de transformação e se tornou Paulo. Por isso, aqui é o lugar de transformação. Saulo, perseguidor da igreja, teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E quando ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Jesus então fala para ele, eu sou Jesus, eu sou o Cristo a quem você persegue. Então Paulo reconhece, e aí agora ele precisa aprender, sim ou não? Ele precisa agora aprender sobre o que é viver com Jesus, o que é, porque ele era mestre da lei, mas agora ele precisava aprender sobre o Evangelho. E aí o que acontece? Deus se revela na vida de Ananias, e esse Ananias é eu e você, diz amém. Deus se revela na vida de Ananias. Ananias, eu vou mandar Saulo aí. Aí Ananias vira e fala assim, Saulo? Não manda aqui não. Aquele que tem autoridade da terra para matar a gente? Não quero ele aqui não. Aí sabe o que Deus responde? Fala, Ananias, eu já falei com ele, eu já mostrei você para ele. Ele vai aí e vai chegar, com outras palavras, mansinho, porque ele está com o coração pronto para aprender de você, diz amém. Se prepara. William, mas eu não conheço muito de Deus, eu não conheço muito da Bíblia. Eu estou falando aqui desde o começo, vai ser de forma sobrenatural. Pessoas vão chegar até você querendo saber de Deus, querendo saber de Jesus, querendo saber como que você mudou de vida, querendo saber o que está acontecendo na sua vida. Você vai falar da sua forma, você vai falar do seu jeito, você vai mostrar as suas atitudes, o seu comportamento, e isso vai ser suficiente para as pessoas ser tocado. Não precisa ser letrado, não precisa conhecer a Bíblia. O que você precisa é se apoderar do poder do Espírito Santo e deixar Ele falar através de você. E você vai ver que da forma simples, você vai chegar em lugar que eu não consigo chegar. Você vai chegar em lugar que o Mateus não consegue chegar. Por quê? Porque Deus te conhece, você é único e Ele tem um povo preparado para você. É do seu jeito, é da sua maneira, é gaguejando, é falando muito bem, é adorando, é sem adorar, é louvando. Eu não sei qual a maneira que Deus vai usar, mas uma coisa eu sei, que Ele vai te usar. Ele vai te usar. 3 eram os homens, aqui nós louvamos aqui, eu já estou encerrando. 3 eram os homens que entraram na fornalha, mas o 4º homem já estava lá, diz amém. Quem conhece essa passagem aqui? O que acontece? Nós louvamos aqui, rapidamente. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam presos na Babilônia, e então o rei Nabucodonosor, ele fala que ele constrói uma estátua muito grande, que de toda a província dava para ver essa estátua, e o decreto era que toda vez que soltasse, vou dar um exemplo aqui, o trombeta, um som, uma buzina, moto passando, sei lá, mas tipo assim, toda vez que tocasse uma trombeta, era para todo o povo se prostrar e adorar a imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram, eles não renunciaram à sua identidade. Eles não se dobraram, e então foi decretado. Como com outras palavras, entenda aqui, eu brinco um pouco, caguetaram para o rei que os 3 ali, o bonitão, não se dobraram, não se curvaram, não adoraram a imagem. Então o rei furioso falou, seguinte, traz eles aqui. Tá vendo aquela fornalha? Eu imagino, tá gente? Eu não sei se é isso, tá? Eu imagino que era um forno de pizza, sabe esses fornos de pizza só que grandão assim? Uma coisa assim, bem grandona assim, e eu imagino isso. E aí, o que acontece? O rei furioso fala assim, aquece 7 vezes mais ainda. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tá difícil? A pressão tá doendo? E se eu falar para você, o rei falou para aquecer muito mais.
Se já está difícil, o inimigo vai falar assim: eu vou tornar pior. Quantas vezes o povo queria sair pela ordenança de Deus do Egito, e cada vez que Moisés ia falar com o faraó, ele dobrava o esforço, sim ou não? Mais ainda eles ficavam atarefados. Vocês querem adorar a Deus? É porque vocês estão sem fazer, não tem muita coisa para vocês fazerem não. Então vou dar mais trabalho para vocês não ter tempo para adorar a Deus. Quem passa isso hoje, diz amém. Toda vez que você fala assim, não, eu vou me disciplinar a fazer isso, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer isso e aquilo. Quantas tarefas aparecem na sua vida para atrapalhar você? O inimigo sempre vai trabalhar para que nós não venhamos nos aproximar de Deus. Sempre foi assim. Então, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando eles falaram, não vão me prostrar, o inimigo ficou furioso e falou, vou aumentar então a pressão. O fogo que já era quente, então agora foi colocado 7 vezes mais ainda poder naquele fogo. A Bíblia nos diz que quando os soldados que foram abrir a porta daquela fornalha, eles foram consumidos pelo fogo. Ficam com isso. Os próprios soldados que foram abrir a fornalha, na hora que abriram, foram consumidos pelo fogo. Só que jogaram os 3 homens lá dentro. Lançaram os 3 homens lá dentro para morrer. Só que analisa comigo. Se quando você abriu a porta, já consumiu os soldados, imagine então quando você entrar. Mas o que acontece? O 4º homem já estava lá, diz amém. O 4º homem já estava lá, esperando os 3 jovens que não se dobraram diante de outros deuses. William, o que você está querendo dizer? Que a presença de Deus já está aonde o inimigo quer te colocar. A presença de Deus já está, então não tenha medo, não se corrompa, não perca o seu relacionamento com Deus, porque não importa onde o inimigo quiser te colocar, o Espírito Santo de Deus já está lá para te proteger, diz amém? E não importa o que vier a acontecer, Ele já está lá. O 4º é o poder que torna tão forte e resistente, superando o que era para te queimar e te destruir. Você vai se tornar muito mais forte do que aquilo que era para te destruir, que era para te queimar. Então você se tornou resistente ao fogo, diz amém. O poder é manifesto de dentro para fora. Muitas vezes a gente está procurando poder do lado de fora. Muitas vezes a gente está procurando poder em coisas, em objetos. Todos receberam aqui uma lembrancinha? Recebeu uma lamparina, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aí tem óleo ungido, sim, diz amém. Aí minha mãe tomou o cuidado de colocar o azeite ungido, bonitinho. É azeite ungido e tem poder, diz amém. Mas o poder não está no óleo. O poder está na sua oração. O poder está na sua fé. Não carregue isso como um amuleto de, não, se eu tiver com isso tudo vai dar certo. Não, o que você carrega dentro de você é o Espírito Santo. Isso sim, é a certeza que tudo vai dar certo. A manifestação é de dentro para fora. A gente por muitas vezes fica tentando pegar coisas, se apegar às coisas. Deixa eu falar, desculpa se vai machucar você, mas aqui é Deus que está falando. A gente quer se apegar à Bíblia aberta dentro da casa no Salmo 91. Achando que vai acontecer alguma coisa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, e você não tem relacionamento com ela, não vai adiantar nada. Porque a Bíblia aberta é só mais um livro. Agora, quando você pega ela, lê, se relaciona, ora, aquelas palavras se tornam vivas e eficazes. Amém? Um adesivo na moto ou no carro. Livrai-nos do mal, amém. Não vai te livrar do mal. Por quê? Porque às vezes coloca assim, livrai-nos do mal, amém, só que não continua, porque teu é o reino, porque tu é a glória, porque tua é a honra. A gente só quer viver de livramento, livrai-me do mal, mas deixa eu falar, cadê a honra, cadê a glória? Faz sentido para você sim ou não? Cadê a honra de ler a palavra, de se relacionar com Ele, de orar? Não, mas a gente quer livra-nos do mal, amém. Mas nós precisamos ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, porque só dessa forma nós vamos ser tocados de dentro para fora. Só dessa forma, entenda aqui, esses homens não se queimaram, não é porque o fogo não atingiu eles do lado de fora, mas é porque eles já estavam queimando por dentro, diz amém.
Eles já estavam queimando por dentro. Eu não sei você, mas quando eles decidiram falar, eu não vou me prostrar, o fogo já queimou dentro dele. Então fogo com fogo não queima. Eles já estavam queimando por dentro. Então eu quero dizer para você, queime por dentro nessa noite. Deixe o Espírito Santo incendiar você. O que para os outros é fogo consumidor, para nós é poder. Aquilo que consumiu os soldados, para nós é poder de Deus para passar pelas adversidades. O fogo que ao mesmo tempo matou os soldados, para aqueles 3 jovens, foi poder para suportar as dificuldades, as limitações, o fogo. Então deixa eu falar para você, se enche do poder de Deus, se enche do fogo de Deus. 3 dias, também continuando, 3 dias Jesus passou pelo propósito de morte, vitória e ressurreição, mas no 4º dia apareceu cheio do poder e liberando destino. Ele passou por um processo durante 3 dias, mas no 4º dia, ele adentrou naquela casa, lembra que eu falei no começo? E liberou o destino. Vá por todo mundo, ide, pregai o evangelho, e ser batizado e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Ele liberou o destino. A vida daqueles homens não estava fazendo sentido, eles se sentiram abandonados. Aqui o que diz, no 3 dias foram um tempo de espera, de angústia, de sofrimento e abandono. Mas no 4º dia receberam o Espírito Santo e depois disso nunca mais foram o mesmo. O que está dizendo? Aqueles homens que durante 3 dias ficaram angustiados, abandonados, feridos, machucados, com medo porque começaram a perseguir eles. Imagina, eles estavam numa casa escondidos. Mas Jesus adentra naquele lugar e fala, sai daí, porque o que eu tenho para vocês agora, ninguém vai conseguir parar vocês. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala algumas ou a todas? A todas criaturas. Então é a todos que estão ao nosso lado. E já pegando o gancho aqui, falando disso, já quero falar sobre o batismo. Quer se preparar já, Mateus, ou vai ser assim? Só põe a camisa lá. Falar sobre o batismo. O que Jesus agora, falando, ele vai dizer? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, e aquele que crê e for batizado, será salvo. Aqui está falando de pecado, sim ou não? Não, sim ou não? Está falando de alguma atitude errada? A Bíblia está falando sobre isso? O que ele diz? Aquele que crê, quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Não tem condição. A única condição é crer em Jesus, crer no Filho. E por muitas vezes a gente, e eu gosto de falar da minha mãe, e por muitas vezes a gente fica protelando algumas coisas, falando assim, não, quando eu parar de beber, eu me batizo. Quando eu parar de fumar, eu me batizo. Quando eu parar de praticar algumas coisas, então assim eu me batizo. A Bíblia está dizendo, quando você parar de fazer alguma coisa, então você se batiza? Ou a Bíblia está dizendo, quando você crê? Sim ou não? Por quê? Porque por muitas vezes a gente pensa que nós vamos conseguir parar de fazer algumas coisas para depois se batizar. Minha mãe esperou 7 anos, tentando parar de fumar para se batizar. Ela ficava, não, eu vou parar de fumar, eu vou parar disso, daquilo outro, para depois então começar a ir para a igreja. Sabe quanto tempo? 7 anos. Eu estou falando 7 anos, não que ela se converteu com 7 anos, não. 7 anos depois que eu me converti, trabalhando na vida deles para ganhar eles para Cristo. Foram 7 anos eles falando, não, eu ainda fumo, não, eu ainda gosto do meu pagodinho, não, eu ainda gosto disso, eu gosto da minha caipirinha ali na hora da janta, eu gosto disso. Quando eu parar, então vou para a igreja. 7 anos, não pararam. Tentaram por várias vezes, não pararam. Falar de fumar então, quase 60 anos, coloca 60 anos fumando, tentando parar de fumar, e não conseguiram. E aí então, quando eles entenderam que não é por meio natural, não é pelo conhecimento das coisas que você tem, mas é pelo poder do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando aqui, é sobre isso. É Ele quem vai te transformar de dentro para fora. É Ele que vai te santificar. Tem muitas coisas que nós não vamos conseguir nos libertar por nós mesmos. Por quê? Porque faz parte da natureza pecaminosa.
Tem coisa que nós não vamos conseguir largar, vai passar a vida toda e você não vai conseguir abandonar isso. Só por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque por meio do batismo. É por meio do batismo que você é nascido de novo e a natureza pecaminosa vai perdendo a força e a natureza divina agora começa a permear a sua vida. Diz amém. É por esse meio, é por esse caminho. E eu quero ir em João capítulo 3, verso 3 ao 5. João capítulo 3, verso 3 ao 5, Nicodemos, um fariseu da época, respeitado, vai ter com Jesus à noite. E aí, quando ele vai ter com Jesus à noite perguntando, ele reconhece que Jesus é o Messias, é o Cristo, mas ele tinha uma patente, ele não podia publicamente reconhecer isso, porque preocupado com o que as pessoas iam falar e achar, enfim, ele foi ter com Jesus. Entenda aqui, olha para cá. Ele foi ter com Jesus. E aí ele fala, Jesus, como que é essa questão do reino? Estou parafraseando aqui. Como que é essa questão do reino? Jesus diz para ele, aquele que quer ver o reino é necessário nascer de novo. Quem conhece essa passagem? Aquele que quer ver, entenda aqui, eu falei com o Mateus sobre isso, né? Há uns 15 dias atrás. Falei, aquele que quer ver, quem quer ver o reino aqui? Você quer ver o reino? Então a Bíblia está dizendo, aquele que quer ver o reino, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos então, de forma natural, vai dizer assim, como posso eu já velho, como posso eu já amadurecido, voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Forma natural, Jesus está falando de algo espiritual, sobrenatural. E Nicodemos, conhecedor da lei, falando de coisa natural, religiosa. Então agora, Jesus vai dizer, ei, agora não é só para ver, mas para entrar, repita comigo, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez aqui, deixa eu falar uma coisa, está falando de pecado? Está falando de boas maneiras? Está falando de algum comportamento que precisa estar adequado, alinhado, aplumado? Está falando disso? O próprio Jesus está falando, aquele que quer ver o reino, é preciso nascer de novo. Aquele que quer viver no reino, adentrar no reino, é preciso ser batizado com o Espírito Santo. O que significa? Que existe um reino, e para entrar nesse reino, a natureza pecaminosa não entra lá. Mas a partir do momento que você se batizar, Mateus, a natureza divina vai adentrar dentro de você, e vai te transformar e te transportar para o reino de Deus. Faz sentido para você, sim ou não? Mas a gente cheio de religiosidade, a gente cheio de costumes, cheio de paradigmas, falando, não, eu não quero. Está fervendo o seu coração aí por dentro, você está crendo em Jesus, você está falando, eu quero viver isso, eu quero viver essas coisas, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você não permitiu que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, através da natureza divina. Se coloque de pé nessa noite.